Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que a bênção de Deus esteja se manifestando sobre a sua vida das mais diversas formas em que a graça de Deus se manifesta. Hoje, Números capítulo 6, parte 1, episódio número 513. Essa é a 7ª temporada, estamos vendo aqui no Antigo Testamento o livro de Números, capítulo por capítulo, essa pregação expositiva. Tem muitos livros da Bíblia para você, mais de 500 episódios aí, com 7 livros da Bíblia, agora estamos no 7º, né? Capítulo por capítulo, para você aprender mais do texto, muita teologia, muito ensino bíblico, mais de 25 anos aí de conhecimento que a gente está transferindo aqui para vocês. Outra coisa que eu queria destacar, que é muito importante quando a gente estuda o Antigo Testamento, é que a revelação ainda era parcial da graça de Deus, da glória de Deus, da revelação de Deus ao povo. Então, por isso que a gente não pode, muitas vezes, tentar entender com a nossa mente de agora, como aquelas pessoas pensavam. Era um contexto cultural, social, desenvolvimento do ser humano muito diferente, tanto espiritualmente como moralmente, era muito diferente do que a gente encontra hoje, mais de 3.000 anos depois, de onde que a revelação de Deus ela foi sendo transferida de forma gradual, pouco a pouco, e a gente vai entender tudo isso ao longo da história bíblica. A gente vai entender cada detalhe de tudo isso aqui, como vai acontecendo essa transformação, tá? Hoje o que é importante aqui, o que a gente vai dar ênfase hoje? Hoje a gente vai falar da lei do nazireado, aqui no capítulo 6. O capítulo 6 vai ser 2 partes, diferente do 4, 5, dos anteriores que foram só uma parte. Foi o que teve que fazer ali, era uma parte só, mas hoje a gente vai focar em 2 partes para poder ver tudo o que a gente precisa aprender aqui do capítulo 6 sobre a lei do nazireado. É importante esse conceito a gente entender no Antigo Testamento, para a gente entender algumas coisas do Novo, tá bom? Então vamos lá. A passagem aqui ela vai se tornar mais interessante ainda quando 3 dos homens mais famosos da história sagrada, eles pertenceram à ordem cuja regra aqui é prescrita. Veja que Sansão, ele era nazireu, com todos os seus defeitos. Ele era um personagem heróico, ele era nazireu desde o ventre de sua mãe. Samuel também é o seu contemporâneo, ele foi um herói, né, bíblico aqui. Eu não gosto muito da ideia de herói, porque às vezes dá um conceito de que seja um ser humano fora do normal, um ser humano de outro planeta, mas não, é um ser humano como nós, nas suas limitações, nas suas falhas, os seus pecados. Mas Samuel, ele era alguém que era o primeiro dos grandes profetas, né, considerados. A mãe dele oferece ele no templo. E depois de Moisés, é um dos grandes profetas destacados, também era nazireu. A gente não tem dúvida sobre isso, porque o versículo 11 do capítulo 1 de Samuel, a sua mãe Ana, quando dá luz a ele, diz assim: olha, não passará navalha sobre a sua cabeça. E quer dizer que ele não cortaria o cabelo, e esse era um voto do chamado nazireado também. João Batista, o último dos antigos profetas, também era considerado nazireu, embora o Novo Testamento nunca se refira a ele usando diretamente esse termo, mas a forma como ele vivia, se vestia, se alimentava, era um indicativo de tudo isso. Alguns dizem que Jesus também era nazireu, enfim, mas isso é mais especulação. Então, o que era um nazireu? O termo
era nazir, mas corretamente aqui, né? Em hebraico é separado, esse é o significado. Em Israel havia 3 ordens de homens separados para o serviço de Deus. Vamos entender. O primeiro, os sacerdotes. O seu cargo era hereditário, a separação ligada à casa de Arão, que a gente viu bastante isso, principalmente lá quando a gente estudou o livro de Levíticos. E o trabalho para o qual foram separados era oferecer sacrifício, queimar incenso e abençoar o povo. O outro que era separado eram os profetas. Esses não eram de cargo hereditário, mas o verdadeiro profeta, ele era assim designado por um chamado divino, dirigido a ele individualmente. A chamada dele era puramente espiritual e ele entregou ao povo a palavra do Senhor. E a gente vai ver bastante isso, Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando a gente estudar esses livros dos profetas maiores, dos profetas menores, a gente vai ver bastante exemplo disso tudo. Lá em Crônicas, em Reis também, a gente vai ver alguns profetas também, acho que Samuel, se eu não me engano, livro de Samuel, assim, inclusive o Samuel, né, profeta, a gente vai ver algumas ensinamentos e relações sobre a vida deles. Enfim, os nazireus propriamente ditos, esses eram, a separação deles não foi hereditária. A separação dele não foi como a dos sacerdotes, separação deles, e nem necessariamente por um chamado divino, especial como o dos profetas, mas era um ato próprio, espontâneo, ou dos seus pais. Às vezes foi espontâneo, às vezes por uma direção divina, mais ou menos rigorosa. Qualquer homem ou mulher livre, qualquer homem ou mulher que não estivesse sobre alguma obrigação anterior, incompatível com isso, que o privasse disso, poderia separar-se pelo voto do nazireu. A separação poderia ser por um período limitado ou por toda a vida. Então, com relação aos deveres pertencentes à ordem, nada é estabelecido aqui. Veja que é simplesmente implícito no texto que o nazireu deveria mostrar um exemplo de devoção preeminente a Deus. Então, a julgar pelas vidas de Samuel, pelas vidas de João Batista, a devoção do nazireu se manifestaria da melhor maneira, a saber, por uma vida de trabalho ativo, na difusão do conhecimento e do temor do Senhor. Algo semelhante ao que os monges fazem ainda hoje, ou faziam, né? Pessoa que se separava totalmente para Deus ali, para um serviço. Então, guardadas as devidas proporções, tá bom? Não é idêntico. Então veja que a lei ela não prescreveu isso, ela simplesmente colocou em torno da separação do nazireu, acerca do reconhecimento legal e da regulamentação cerimonial. Entendi que a nossa dicção só Jesus, né? Enfim, como o jardim assim protegido deveria ser preenchido, que flores, ervas e perfumadas e frutas deveria produzir no jardim do Éden. Então foi determinado pelos movimentos do Espírito livre de Deus no coração do nazireu individual. Então, veja que de qualquer forma o trabalho prático desse tipo de separação em Israel, ele veio a ser tal que era considerado um sinal seguro de que a piedade estava florescendo quando os nazireus abundavam. Então veja Amós capítulo 2, versículo 11 e 12, era como se Israel se transformasse no jardim, frutificando e dando frutos quando via bastante nazireus, bastante pessoas escolhendo se dedicar a Deus, espalhar o conhecimento de Deus, o temor a respeito de Jeová. Agora, voltando-se aqui para a lei propriamente estabelecida em Números, nós devemos observar que a separação do nazireu deveria ser expressa de 3 maneiras. Pela total abstinência, não apenas de vinho e bebida forte, mas de todos os produtos da videira. Versículos 3 e 4. Recusando-se absolutamente a se contaminar pelos mortos, versículos 7 ao 12. A regra ela não era tão absoluta sobre esse assunto para o nazireu quanto para o sumo sacerdote.
nem mesmo para pai, mãe, esposa ou filho, ele poderia, contrair impureza, que era entrar em contato com o morto. Então veja, se por acaso ele entrasse em contato com um cadáver, a lei exigia uma oferta pelo pecado e pela expiação, um holocausto em sinal de uma dedicação renovada e um período de separação que deveria começar de novo, do início. Então outra coisa era deixar o cabelo da cabeça crescer. Toda criança se lembra das 7 tranças de Sansão. Já ouviu essa história? 7 tranças da cabeça de Sansão. Quando o período de separação expirou, porque era o nazireado, ele tinha um período determinado, segundo a pessoa desejasse, a cabeça era raspada, certas ofertas prescritas eram apresentadas, além de qualquer oferta voluntária que a pessoa pudesse escolher, versículos 13 ao 21. Então, como essas últimas ofertas eram caras, não era incomum que pessoas ricas se apresentassem e arcassem com as despesas dos nazireus que não podiam. Atos 21, 24, nós vemos um exemplo disso, de pessoas suprindo necessidades de outros. Então, que preocupação nós, hoje, podemos ter com essa lei do nazireu? Como a gente aplica isso hoje? Existe algum voto correspondente de separação usado no Novo Testamento? A Igreja de Roma, eu nem preciso dizer, fundamenta no voto do nazireu um argumento para suas ordens religiosas, assim chamadas. Ordens de homens e mulheres que são obrigados por juramento à pobreza vitalícia, ao celibato, à obediência, né? Esses homens que são... Mas não há correspondência real entre essas duas instituições. Nenhum dos 3 votos das ordens religiosas foi incluído no voto do nazireu. Ele poderia manter propriedade, ele geralmente era casado, ele não submeteu sua consciência à autoridade de ninguém. Então nenhum mandado pode ser extraído dessa lei para subjugar as nossas consciências. No entanto, de modo algum se segue que esse voto no Antigo Testamento não tenha nenhuma lição para nós hoje. Ela fornece uma analogia valiosa. O apóstolo Paulo evidentemente sentiu isso em Romanos capítulo 1, versículo 1. E pensou nessa separação como tendo ocorrido, como a de Samuel, a de João Batista, que antes de ele nascer, Gálatas capítulo 1, 15, ele também já havia sido chamado. Então isso não se refere apenas a ele ser separado para pregar a palavra, como ele dizia, pois isso era comum a ele com todos os ministros do evangelho, e nem se refere simplesmente ao seu apostolado. Veja que se refere apenas ao seu trabalho especial como grande apóstolo missionário. Há espaço e necessidade na igreja cristã não apenas para homens separados pela autoridade, ou por uma imposição, por um chamado da igreja para um serviço oficial designado, mas também para homens que são movidos a se separarem para o serviço gratuito e não oficial da igreja. O voto temporário do nazireu, ele simboliza o voto vitalício do cristão. Tá bom? Então veja que o voto do nazireu, quando um homem ou mulher se separarem para fazer um voto de nazireu, etc. E aqui nós encontramos o voto do nazireu como algo já existente, que precisa ser regulamentado. O fato de tais regulamentos serem necessários aponta para uma classe de pessoas, talvez não muito grande, mas provavelmente permanente em Israel, que achava que lhes cabia se separar por um tempo do caminho comum dos seus vizinhos. Existem vários exemplos de votos registrados nas Escrituras. Uma pessoa pode jurar, se um certo desejo for concedido, uma certa coisa fosse feita em troca, por exemplo, Ana, Jefité. E aqui nós estamos num terreno diferente, não há nada como uma barganha com o Todo-Poderoso. O voto do nazireu não é como uma barganha que é de tipo mais elevado e exige uma consideração especial de nós. Não surge entre os sentimentos naturais comuns a todos os seres humanos. Aquele que escolhe se dedicar a sua vida inteiramente a Deus e se privar de algo em adoração a Deus é algo que o Espírito de Deus está agindo no coração dele. Então veja
que os regulamentos para observância do voto do nazireu, como esse voto de separação, deveria ser observado da maneira mais significativa possível. Não foi apenas uma separação de coração, de simpatia, mas teve seus sinais que indicavam claramente a separação para os outros. Eles notavam que eles eram pessoas diferentes, se comportavam diferentes, tinham uma dedicação maior ao serviço, à adoração, ao temor e à propagação do conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Esses regulamentos também foram úteis para o próprio nazireu como lembrança, marcadores, recordadores. Nós podemos concluir, meus queridos ouvintes, que não apenas os detalhes deles, mas a própria substância, a essência da decisão deles foi algo designado por Deus. Então, assim, foi tomada a segurança de que todos deveriam estar em harmonia com o grande corpo da lei e dar ao próprio nazireu essa consciência. Havia regulamentos durante a continuação do voto. A abstinência do fruto da videira era para ser uma rigorosa abstinência. Nós podemos entender isso como um protesto da maneira mais abrangente contra toda busca de mero prazer e conforto. A uva era o símbolo dos prazeres sensuais. Os espias trouxeram uvas de escol, não foi à toa, mais do que qualquer outro produto para testemunhar as riquezas de Canaã. Isso mostra o quanto os israelitas pensavam no fruto. Não havia, claro, nenhum mérito e vantagem peculiar em se abster da própria uva. A abstinência era simplesmente um sinal que indicava o desejo de se elevar acima dos prazeres comuns dos homens. Os nazireus não eram ascetas. Mas na uva havia possibilidade de vinho e bebida forte. E o vinho, a bebida forte, era o testemunho da alma mundana que ele amava para gratificar a sua natureza sensual. E não ouvia que seu corpo deveria ser tão disciplinado e contido a ponto de ser um ministro eficaz de Deus. As alegrias apropriadas da vida humana, elas devem ser procuradas na comunhão, em conjunto com a comunhão de Deus e no seguir a Cristo. Nossa alegria está no Espírito Santo. Desculpe. Nossa alegria está no Espírito Santo, mas nós precisamos estar atento às coisas que nos proporcionam alegria no dia a dia, se somos privados ou não. Devemos perguntar ao Espírito de Deus lá no íntimo do nosso coração e ele vai direcionando as nossas vidas. Então veja que a cabeça não era tosquiada, o nazireu, ele não pertencia a ele. Nem mesmo a menor coisa sobre sua pessoa estava à sua disposição. Ele não tinha permissão para jogar fora nem mesmo uma coisa que se separava tão facilmente sem dor como o cabelo. Aparentemente de tão pouca importância, tão rapidamente crescendo novamente. Foi só porque o cabelo parecia tão pequeno que deixá-lo sem tosquiar era um sinal tão adequado. A Bíblia diz que nós não temos capacidade nem de contar os fios de cabelo da nossa cabeça. Então, quando nós nos tornamos de Cristo, nós nos tornamos totalmente dele. Nós devemos ser fiel a ele no mínimo. Toda a vida é para ele, embora haja muitas coisas que, consideradas apressadamente, parecem tão pouco importantes. Mas veja, quantos cabelos curtos e claros cortados da cabeça parece de pouca importância. Mas aquela intenção e a motivação do nazireu era algo que adorava a Deus. Veja sobre a evitação dos mortos. A morte, ela representava impureza. O nazireu, como consagrado, ele não ousa tocar nos mortos, ele é separado para Deus, em cuja presença a morte e a corrupção não podem ter lugar. Veja que o nazireu, ele deve sempre ser encontrado nas habitações e na sociedade dos vivos. Nem mesmo parentes mortos podem um nazireu, homem ou mulher, tocar. Que lembrete impressionante. Aquele que deseja agradar a Deus e alcançar realizações mais elevadas nas coisas divinas deve subordinar todo o parentesco humano a reivindicações mais elevadas.
A ordem era: fica longe do que está morto, fica longe do que cheira mal, fica longe do que contamina. Tá bom? No próximo episódio a gente vai falar mais um pouquinho de tudo que tem aqui nesse capítulo, pra gente concluir o capítulo 6, tá bom? Não sai daí, volta, traz mais gente e vamos junto. A jornada é longa através da Bíblia, né? Esse podcast, entendes o que estás lendo? Né? A gente lê a Bíblia displicentemente, a gente não sabe que tem tanta coisa para a gente se debruçar e tentar entender aquilo que é possível, aquilo que Deus nos permite. As coisas reveladas são para nós e as ocultas pertencem a Deus. Um abraço, até breve, Deus abençoe. Tchau, tchau.